Olá, galera do bem. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, né? O nosso Flashcast. E hoje trouxemos aqui novamente, vou bater um papo aqui bastante salutar com o professor Lauro Fontes, porque nós vamos falar sobre um absurdo que está acontecendo aí, né? O Brasil está em estado de calamidade, porque tem um calamitoso causando isso. Mas esse elemento quer decretar estado de calamidade pública, ou seja, não devo mais satisfação a ninguém, vamos gastar o quanto quiser, né? E lógico que tem um centrão por trás disso. O centrão falou, tá chegando as eleições, mas ainda dá para mamar muito, né? Mesmo depois das eleições. Então, nós estamos agora com esse problema aí. É uma ameaça muito grave. Professor Lauro Fontes, o que acha disso aí? Olá, meu amigo. Mais uma vez é muito bom estar aqui na sua companhia, dos seus ouvintes, dos seus admiradores, dos seus simpatizantes aqui do programa. Olha só, esse é um tema que preocupa, né? Preocupa porque a gente tem que ir além das palavras, né? Tem que, como da outra vez, nós vamos fazer uma proposta, vamos enxergar além disso que falam, né? Porque o que eles falam não é o que eles falam, não é o que eles dizem, não é o que eles querem fazer. Na verdade, esse é um expediente muito importante de quem é gestor público, né? A decretação do estado de emergência, de calamidade, é uma coisa de proteção social, para a proteção social. É preciso que exista de fato isso, né? Quando foi da pandemia, uma crise sanitária, mais dura crise sanitária que o mundo experimentou nos últimos 100 anos, aí, esse homem relutou muito para fazer essa decretação, né, do Estado. Ele não quis reconhecer que existia uma crise sanitária, que existia uma pandemia. Ele nega até hoje isso. Mas os fatos se impõem, né? A verdade se impõe. Eu costumo dizer para os meus filhos, para os meus netos, que a verdade é muito irresponsável. Quando ele pergunta, não é o contrário, não. A verdade é responsável. Ela não marca a hora para aparecer, ela aparece quando quer, quando você menos espera, a verdade pô da tua cara. Já a mentira, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela tem que ter tudo marcadinho. A hora que ela vai aparecer, as circunstâncias, a submentira, a mentira complementar, a supermentira, ela vai se organizar entre as mentiras, constituindo-se uma lógica que tem que aparecer no momento certo para a pessoa mentir e ter uma segurança no que faz. A verdade, como os fatos, ela simplesmente se impõe. E foi assim com a pandemia. Aquele caso de Manaus, aquilo é equivalente a um genocídio numa guerra. Eu tive pessoas conhecidas teve parentes que morreram faltando ar. A pior morte de sufocamento, é uma morte terrível. Mas aquilo não sensibilizou ninguém e o decreto não saiu naquele momento. Saiu tempos depois, quando já tínhamos perdido aí quase 300 mil almas brasileiras. Mas agora ele se apressa em fazer isso, em correr para dizer, olha, vamos decretar isso. 4 meses faltando para as eleições, ele ruim na pesquisa eleitoral, ruim caindo na pesquisa eleitoral, vendo o grande rival que ele criou, que ele tirou da cadeia, que ele ajudou a tirar da cadeia, disparar na frente dele como um cavalo de corrida. Ele, então, aconselhado por Arthur Lira e pelo pessoal do Centrão, disse, vamos decretar estado de calamidade, estado de emergência. E aí a gente gasta migué. Aí a gente aumenta programas sociais, dá aumento, dá subsídio para gasolina e petróleo e óleo diesel. Aí a gente faz isso. Aí a gente cria, sabe aquela brincadeira do Kiko com Chaves? Aí ele fica criando. A partir de um fato inexistente, eles criam uma coisa tão grande e acaba ficando do mesmo tamanho. Aquela brincadeira de Kiko e Chaves está acontecendo agora.
E por que eles querem fazer isso? Olha, porque esse decreto acaba com o teto de gastos. O governo fica à vontade para Sonho de Lula remanejar e sonho de Bolsonaro, né? Sonho de Lula e sonho... O Lula está falando a mesma coisa, ele está falando que ia acabar com o teto de gastos também por causa disso. Ele está dizendo agora lá, na campanha dele, que ia acabar com o teto de gasto. Mas o teto de gasto é uma ferramenta importante no planejamento e na execução fiscal de um Estado, de uma sociedade, porque tem um grande acerto, são as metas. De gastos. Um grande acerto, porque você sinaliza para a sociedade, olha, com o pessoal, nós vamos gastar 60% no limite da lei de responsabilidade fiscal e o teto vai ficar 10% mais baixo. E você começa a execução orçamentária. E você olha para aí, nós estamos muito perto daquele teto que nós acordamos com a sociedade. Espera aí, vamos fazer os nossos ajustes aqui para a gente não quebrar o teto. Mesma coisa com a dívida. Já fizeram isso, né, professor? Aumentaram o teto para não quebrar o teto, quer dizer. Aí a questão do endividamento, do financiamento da dívida, né? E financiamento das despesas públicas. Então, eles... Na verdade, a jogada foi essa. O que eles fizeram foi aumentar. Eles não querem o teto, porque eles querem, vamos dar aumento de pessoal. Se der um aumento linear de pessoal no Brasil, é uma cascata danada. Começa lá no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e vai caindo. Aí os outros tribunais regionais nos estados, e aí os tribunais de contas, nas assembleias legislativas, no deputado, no senador, e aí os secretários dos estados, e aí os caras dentro dos departamentos que são baseados no... todo mundo. Aí aqueles 60% que é da lei de responsabilidade fiscal, como está em exceção, aí vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte, para o meio ambiente, para a infraestrutura, vai faltar dinheiro para... E mais, né? A não necessidade de licitações em várias áreas, isso aumenta a corrupção barbaramente, uma corrupção que está tão presente já no atual governo. Aí nós temos que ter um pouco de cautela, porque quando vai para a licitação, lá no decreto tem que estar avisado, olha, né? Mas é o que eles querem comprar tratores do colega que vende trator, eles querem comprar adubo do lugar que eles têm adubo, eles querem comprar quadra de esporte para colocar em lugares que não tem meia dúzia de pessoas lá, eles querem gastar para construir um fundo auxiliar as eleições que já são 6 bilhões de reais. Então, esse é o centrão. Quem está por trás disso é quem não quer um país sério. E quem está à frente disso, ou seja, Jair Bolsonaro, ele não está nem aí, porque aí ele vai comprar o que mais? Aí haja picanha para as Forças Armadas, porque ele quer dar o golpe. Ele recentemente aí disse que vai à guerra pela liberdade, né? Que está chamando de liberdade, o que na realidade é a ditadura que ele quer implantar. Assim como o Putin, né? Lembrando Putin de novo, né? Chama de operação militar uma guerra sangrenta, criminosa. Ele é um autocrata, né? É um sujeito que tem um perfil autoritarista, né? Nós já falamos a respeito do processo dele no Exército. Ele é um soldado mal formado, sofre de transtornos reconhecidamente psicológicos severos. A última dele agora, que está aí, ninguém está olhando, ele modificou as regras do empenhoramento de bens para pagamento de processos judiciais bancários, permitindo que os bancos tomem o único bem que a pessoa tem para morar, que é a sua moradia, a sua casa. Ele permitiu isso. Ele não parou por aí. Ele, para proteger o seu 01, seu filho, ele foi lá nas regras da OAB,
que disciplinam o exercício da carreira e da profissão de advogado, e colocou lá que o advogado não precisa de contrato, basta um acerto verbal. Ele fez isso para quê? Para que justificar que o Flávio Bolsonaro disse à polícia, disse no inquérito, que ele teve renda de processos judiciais que não aparece cadastrado em canto algum, nenhum banco de dados da Justiça. Ele, como um defensor de qualquer processo, ele disse que foi tudo na boca a boca, não teve, foi um acerto. E ele ganhou dinheiro suficiente para comprar uma mansão de 6 milhões de reais. Então, ele age em causa própria. Ele não é um presidente de uma nação, ele é um presidente de uma facção, de um grupo. Eu vou repetir o que eu falei em programas anteriores aqui. Ele é muito pequeno para aquela cadeira, ele não chega aos pés daquela cadeira que ocupa. Agora, para fazer isso, que é gerir para uma facção, ele precisa aparelhar o Estado. Ele precisa colocar os seus em lugares estratégicos para que as instituições funcionem de acordo com os seus interesses pessoais, de sua família e de sua pequena milícia. É o que ele está fazendo. Então, quando ele propõe um decreto desse, ele quer, na verdade, encher os bolsos daqueles que poderão dar a ele a reeleição. Acontece. Ou assegurá-lo no poder, o que é mais grave ainda. O que é mais grave. Acontece que o resultado desta manipulação orçamentária e fiscal de um país leva o país a ser uma Venezuela, é a venezualização do Brasil, porque quebram-se todos os mecanismos, quebram todos os fundamentos macroeconômicos, quebra o país, porque ninguém não tem como suportar economicamente essa loucura, não tem fundos para dar a ele a reeleição. Se ele comprar a reeleição desse jeito, ele termina de afundar o país. Ele quebra definitivamente a Fortaleza Brasil, que é aquele país duro de cair. Mas, se fizer isso, não tem limite ladeira abaixo. Professor, se me permite uma metáfora, vamos ver se você concorda com essa metáfora. Ele quer fazer com o Centrão, né? Imagine um bilionário bêbado entrando no bordel. É tudo por minha conta. Pronto. Gastem à vontade. Né? Apenas me adorem. É isso. A Venezuela fez exatamente isso desde o Hugo Chávez. Ele aparelhou as cortes de justiça, deu a eles muito dinheiro, deu ao exército muito dinheiro, trabalhou as milícias e o armamento da população. Ele controla as forças de segurança, como a Polícia Federal de lá, como a Polícia Rodoviária de lá, a Polícia Civil dos Estados, a Polícia Militar dos Estados. Eles controlaram a venda do petróleo, que a maior riqueza venezuelana era o seu petróleo. Controlaram os meios de comunicação. E a Venezuela é hoje um dos países, que era um dos países mais ricos da América, hoje é um dos mais pobres países da América e piorando, não tem sinais de melhora. Então, nós estamos caminhando para esse destino, infelizmente, tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro. Pior pelo segundo. Professor, agora para encerrar, né, que nós temos aí apenas 1 minuto, 1 minuto e pouquinho aí só, para encerrarmos, eu gostaria que você falasse a respeito do...
pode entrar um recurso, algum tribunal, alguma outra instância pode impedir isso? Olha, ele está tendo resistência dentro de casa. Se vier para vias de fato, né? Ele está tendo resistência dentro de casa, né? Mas nós vamos ficar dependendo da pior espécie de ser humano existente no Brasil, que são aqueles seres humanos que estão no legislativo brasileiro. Ou de um recurso aí temporâneo de alguém que vá ao Superior Tribunal Federal questionando o decreto. E aí, mais uma vez, nós vamos estar na mão de quem? Cássio Marques, André Mendonça, Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e os outros. Uma corte que se descaracterizou, que perdeu sua identidade. Aí, ninguém sabe como é que está, ou como é que estão os calabouços da República. Ninguém sabe o que é negociado lá. Ninguém sabe o que é que transita, quem transita e o que leva na mão, leva e traz nos calabouços para essa gente conspirar contra o Brasil. Infelizmente, a democracia é o melhor dos regimes. Não existe outro, mas ele é frágil e seus mecanismos também são susceptíveis a pessoas como o presidente da Câmara Federal, o presidente do Senado Federal e o presidente da República. Infelizmente, hoje nós estamos refém da maior organização criminosa do mundo, chamado Centrão. Professor, agradecemos sua participação, seus esclarecimentos e contando sempre com a sua presença aqui entre nós. Muito obrigado, até a próxima, professor. Até mais, até a próxima, um abraço a todos.